Meus caros, vivam, cá estou eu novamente, agora desde os dias pré-campanha eleitoral oficial, se bem que isso já não existe, cá estou eu para chegar até vós através dos meus vídeos. Andava um bocadinho fugidio daqui, porque tive que andar a correr o meu distrito de Viseu, por 2 vezes já o fiz, 2 vezes e meia, e agora na campanha eleitoral vou corrê-lo uma vez mais, claro, repetindo algumas das principais cidades. Como sabem, sou candidato por Viseu, como tenho sido nas últimas 3 eleições, fui eleito na última e espero vir a ser eleito agora. Não só eu, como mais 2 colegas meus, o nosso objetivo é que desta vez seremos 3, em Viseu, com a vitória de Ventura. Tudo vez. Meus caros, as últimas que eu vou comentar aqui, começando por esta magnífica prestação de Montenegro junto de Tony Carreira, realmente é uma coisa notável, especialmente quando é feita lá na residência oficial do Palácio, o Palácio de São Bento, com os amigos. Enfim, são os amigos, e quando há amigos, meus caros, Luís Montenegro é perito em ter amigos e clientes e tudo. Clientes e amigos e tudo o que se quiser. Mas cantou bem, cantou uma oitava abaixo, mas não desafinou. Uma manifestação que existiu, se bem que quando falamos de meia dúzia de pessoas, não sei se poderá chamar uma manifestação ou um ajuntamento de amigos, lá está, que diz que a associação organizou uma manifestação no Martim Muniz, tem piada, para mostrar que os imigrantes em Portugal só querem trabalhar, só querem os seus direitos e mostrar, enfim, mostrar isto mesmo, mostrar que é um tema que importa, realmente importa muito, porque segundo a comunicação social, afinal só há 635 mil a trabalhar. Mas há outra comunicação ainda mais social que diz que afinal não. Afinal até só são 325 mil, afinal só são 325 mil os registados. Bom, em que ficamos? Mesmo que sejam 635 mil, eu pergunto onde é que estão os outros para 1,6 milhão que já cá temos. Ou seja, falta apenas 1 milhãozito, coisa pouca. 635 mil trabalham, 1 milhão que estão cá a mais, não trabalham, porque se trabalhassem, faziam parte desses 635 mil. Eu ando a dizer isto há muito tempo, só que poucos me querem ouvir, quer dizer, dentro do Chega toda a gente me quer ouvir. A comunicação social, comunicação social, como lhe chamo, não quer saber. Então, afinal, temos cá 1 milhão e 600 mil, mas só trabalham 600 mil, falta outro milhão. O que estará esse outro milhão a fazer? Estará a contribuir para a nossa segurança social, como dizem os jornalecos, comentecos e openecos e outros badamecos? Ou não? É que se não trabalham também é difícil que descontem alguma coisa para a nossa segurança social. Vamos ouvir Ventura. Só aquilo que é a nossa cultura. Agora nós é que nos adaptamos aos outros. Os nossos médicos e enfermeiros têm que adaptar a língua aos que chegam. As nossas escolas têm que ter refeições para muçulmanos porque não querem estas refeições. E as nossas mulheres têm que se adaptar como outras culturas querem porque não gostam do que vem em Portugal. Nós não podemos aceitar isto. Quem não gosta do que aqui tem, só tem um caminho. É voltar. Recebemos todos bem, mas não nos venham impor a nós as regras dos seus países. Aqui é Portugal e, como diz o povo, para lá do Marão, mandam os que lá estão. Isto a propósito de escolas públicas de Odivelas já têm almoços especiais para muçulmanos. Viram? Almoços especiais para muçulmanos nas escolas portuguesas. Meus caros, o resto já ouvimos. É realmente inacreditável, mas vamos continuar com estes shorts. E a maior parte destes partidos do Bruxelas querem acabar com o dinheiro físico. Imaginem o caos ainda maior que tinha sido ontem, sem acesso a multibancos, com os bancos fechados, numa situação de emergência. Não vamos deixar. Querem-nos controlar, querem meter mão em toda a nossa liberdade e nós não vamos deixar. O dinheiro físico é para continuar. A burocracia deles, que fique com eles e nas más soluções que tiveram ao longo destes 50 anos. O dinheiro físico querem acabar com ele para nos poderem controlar, segundo algumas teses, e eu também alinho pelo menos em parte, porque realmente se não temos dinheiro físico na hora da aflição, como é que nós nos desenrascamos? Vamos roubar? É porque as nossas contas bancárias ficam congeladas, podemos lá ter o dinheiro que quisermos, dinheiro digital, que depois queremos pagar qualquer coisa, queremos pagar alimentação, queremos pagar gasóleo, queremos pagar aquecimento, não temos. Portanto, não há dúvida nenhuma que me parece ser um plano assim muito maquiavélico, que já não é novo, já tem uns anos, para se acabar com o dinheiro físico com o propósito ou com a desculpa de quererem acabar com a corrupção. Não havendo dinheiro físico, tudo fica com rastro e, portanto, não há cá envelopes para debaixo da mesa.
Há alguns ex-primeiros-ministros portugueses que de certeza absoluta não concordam com esta medida, porque alegadamente terão recebido alguns envelopes, nomeadamente no caso Freeport. A quantidade imensa de imigrantes que votam nos países de residência não valem sequer meia dúzia de residentes em Portugal. E porquê? Eles são realmente milhões, mas contam apenas para 1 ou 2 deputados. Não contam para mais. E são milhões que estão lá fora e que podem votar. Aqui está um exemplo de um imigrante português que votou Chega, como é óbvio, e que se queixa exatamente disso. Quer dizer, somos tantas centenas de milhares, por exemplo, na Suíça, e nem um deputado chegamos a valer, porque só a Europa toda é que vale um deputado. Depois, fora da Europa, vale outro deputado, dos que nós temos, porque realmente são 2. Claro, nós não temos a pretensão de ganhar os 2, tanto na Europa como fora da Europa, mas conseguimos ganhar um, portanto tivemos 50% dos resultados finais. Pusemos na rua o SS do PS, aquele que nos chama de tudo e que gosta de malhar na esquerda, e nós é que malhamos nele. Não sei se recordam, um antigo presidente da Assembleia da República levou um pontapé no respectivo e quem entrou para o seu lugar foi um deputado do Chega. E em boa hora. É pena não entrarem mais, porque realmente se houvesse um ciclo eleitoral maior, se os imigrantes pudessem, como aqui diz este nosso imigrante, se pudessem votar e o seu voto contasse nas freguesias de origem, onde eles nasceram, onde eles viviam antes de ir para o estrangeiro, com certeza que nós meteríamos mais 4 ou 5 ou 6 deputados. A verdade é esta. E aqui temos mais aquilo que eu chamo um SQ-SNN malha, uma SQ malha verdadeira. Folhetim de voto, Pedro Nuno bate Montenegro e Ventura fica em último. Mas já sabemos que Ventura fica sempre em último. Pelo menos para a CNN e para outra comunistação social igual. Se bem que a CNN, como vamos ver agora, está a mudar um bocadinho de ponteiro, está a mudar para AD mais IL, que eu chamo ADIL. ADIL é AD-I-L, como vamos ver a seguir, nos seus tracking polls, que mais não são do que sondagens falsificadas, completamente. Não há vergonha nenhuma mesmo, porque Montenegro disse que não houve mortes por causa do apagão, mentiu aos portugueses, como nós vimos, e eu ainda ontem fiz um vídeo sobre isso. Entretanto, a dívida pública aumenta para 278.262 milhões, meus caros, 278, isto não são euros, são milhares de milhões, 278 mil milhões. Ok? É assim que se lê, ninguém faz ideia do que isto seja. E agora eu sei, e aqui digo, eles vão já dizer que a dívida pública até baixou em percentagem do PIB. Em percentagem do PIB, lá sempre a manipular os números com rácios, com divisões, como se as percentagens, meus caros, como se elas pagassem a dívida. Não, quem paga a dívida é o dinheiro, não são as percentagens, não são os rácios. Em 11 meses pagámos o equivalente a mais um Ministério da Educação, ok? Que não temos. Estamos a pagar o Ministério que não temos. Este amigo Monteverde é a maior nódoa da nossa história política. Estamos a falar de política. O problema é que o rapazola que nunca trabalhou, o outro, o PN Maserati, o filho de papá, que compra os carros de luxo todos sem ter conta bancária, ou melhor, até pode ter conta bancária, não tem, é quem lá mete o dinheiro, a não ser o papá. Uma pessoa que só trabalhou na política e só recebeu dinheiro do Parlamento, não pode sequer fazer um crédito à habitação, ao contrário do que ele disse. Não há nenhum banco que lhe empreste dinheiro com o ordenado do Parlamento. Sabem porquê? Porque ele hoje é deputado, amanhã pode não ser. Há muitos casos desses. O ordenado até é jeitoso, mas não serve para nada. Só serve para se gastar ou para se forrar, amealhar. Não serve para fazer nenhum crédito. Ninguém dá um crédito com base no seu recibo de vencimento do Parlamento. Esqueceram-se de dizer isto. Ele também se esqueceu quando disse que recorreu a empréstimos bancários para a primeira habitação e depois empréstimos bancários para a segunda habitação, mas podem ter a certeza que não foi em nome dele. Poderá ter sido em nome da esposa ou dos pais. O dinheiro já sabemos que foi dos pais para pagar esses créditos. E o titular não pode ter sido ele porque, como digo, quem é deputado e não tem outros rendimentos não consegue crédito em lado nenhum, porque o seu vencimento não é fixo. Amanhã pode terminar. É só isso. Portanto, esqueceram-se dessas coisas. Ciganos mobilizam-se contra André Ventura em Tomar. Não esperávamos outra coisa. É sempre a receita do costume. Já sabemos como é que isso funciona. Isso nem sequer é notícia, mas é apenas mais uma. O PS a combater eficazmente as fake news e os populismos. Como?
como aqui diz no Observador, leiam, PS criou exército de bots, portanto contas falsas, para favorecer o partido nas redes sociais entre 2019 e 2020. O partido que enche a boca com as fake news e com as redes sociais, que são uma miséria, é o próprio, ele sabe do que fala, afinal de contas, é o próprio que utiliza esses mecanismos, isto vem no Observador. Os escolhidos de Montenegro faturam mais de 100 milhões com o Estado e, atenção, foi só desde que Luís Montenegro é primeiro-ministro. É muito suspeito, não estou aqui a dizer que há aqui corrupção, mas, como diz o povo, onde há fumo, há fogo, e é muito estranho que ele tenha sido, primeiro, que só tenha indicado estes outros 6 clientes no dia anterior do debate com o Pedro Nuno Maserati, mas parece que isto está mais ou menos explicado porque foi intimado a fazê-lo e ele fê-lo no último dia, nunca imaginando que viesse a público e não sabe porque é que veio a público também. Mas o principal erro não é ter vindo a público, porque isto viria a público mais cedo ou mais tarde, decorridos os 30 dias, quando há uma alteração na nossa manifestação de interesses ou de bens que temos que colocar na plataforma da Assembleia da República. Passados 30 dias eles ficam públicos automaticamente, portanto não viria agora a público, viria daqui a 30 dias. A questão é que daqui a 30 dias já teriam passado as eleições. Portanto, houve aqui um pequeno erro de cálculo que lhe correu um bocadinho mal a Montenegro, como aliás muitas outras coisas têm corrido menos bem a este ainda primeiro-ministro que, enfim, deixou de o ser porque quis, não esquecendo que foi ele que quis apresentar uma moção de confiança, sabendo, a priori, que iria ser chumbada. Portanto, foi ele que quis provocar eleições. E por causa de problemas dele, problemas das empresas dele, não foi por causa de nada do país. Como tratar os ultras de direita e de esquerda? Um artigo de opinião deste amigo, mas este amigo, isto é no Expresso, claro, no Express Zero, este amigo era o tal que queria derrubar o padrão dos descobrimentos, que chamava Portugal colonialista e que queria obrigar-nos a devolver não sei o quê, umas estátuas de pau santo, com certeza que deve ser isso, é a única coisa que cá temos que veio das colónias, à proveniência, portanto, às antigas colónias. O que eu pergunto é, mas é o fanático que queria derrubar o padrão dos descobrimentos e queria acabar ali com aquele o largo dos descobrimentos do Império, que chama ultras aos outros, mas haverá maior fanático anti-Portugal do que este? Não acredito. É Ascenso Simões, antigo secretário de Estado do Partido Socialista. Aqui está o meu vídeo sobre os tracking poll, essa mentira descarada, eles próprios não lhe chamam sondagens, mas de vez em quando sim, para confundir as pessoas. Não é sondagem nenhuma, é um inquérito, eles metem lá os números que quiserem. E o meu segundo vídeo de ontem, que teve a ver com, afinal, a vítima do apagão, mas muito mais coisas, não é só a notícia, tem a sua desmontagem toda sobre o que se passou com o INEM e o que se passou com o Governo, que ignorou até a última hora. O apoio brutal que André Ventura está a ter por todo o país, de norte a sul, e este vídeo. Se me acertasse aqui, eu estava mesmo aqui ao lado. Viram? Queria fazer um desafio e lançar uma pergunta. Quantos de vocês acham que este tipo que fez isto, partiu o vidro do autocarro e ameaçou a segurança das pessoas e ainda foi atrás do autocarro, quantos de vocês acham que ele está preso? Quantos de vocês acham que ele anda aí à solta e continua a fazer este tipo de coisas? Gostava mesmo de saber a vossa opinião. Digam-me aqui, escrevam aqui. Quantos acham que ele está preso como devia estar? Quantos acham que neste país ninguém vai preso e estes indivíduos andam à solta na selva em que Portugal se tornou? Dê-me a vossa opinião. Quero muito saber. E já sabemos que preso não está. Atiram com pedras aos autocarros, correm atrás deles, ameaçam as pessoas, mas é claro, está tudo bem porque não há ninguém que seja criminoso e que não seja português. Portanto, todos os criminosos, estes também, são portugueses de certeza absoluta. Ontem expliquei o apagão, a parte técnica, uma parte explicada por especialistas e outra parte explicada por mim, com a minha tese, que também ninguém explica. Por exemplo, porque é que as hélices se separaram, porque é que os geradores solares, os painéis solares não funcionaram e porque é que as barragens também não. Isto está explicado aqui neste meu vídeo de ontem. Façam favor de o ver se tiverem tempo. E depois voltamos a esta parte crucial da campanha que se inicia hoje. A propósito, hoje André Ventura vai estar na Guarda, estarei lá num almoço com toda a nossa comitiva também de Viseu. E dizia ontem Monteverde que aqueles que não cumprirem as regras e estiverem em Portugal de forma ilegal
Pela primeira vez parece que há alguém em Portugal de forma ilegal. Não chegará sequer a 1 milhão, mas há. Então esses que estão em Portugal de forma ilegal, temos que os fazer regressar à sua origem. Meu Deus, vai cair o Carmo e a Trindade. A extrema-esquerda toda em cima, mas isso não é o mais chocante. O mais chocante é que este senhor ignorou este tema até ontem. Não havia imigrantes ilegais e muito menos vamos repatriá-los, vamos fazer aquilo que eles chamam de repatriamento para o sítio de onde vieram. Uma vez que estão ilegais e continuam ilegais, permanecem ilegais, passam todos os prazos. Eu bem sei que eles dizem que a culpa que é da AIMA, mas a verdade é uma só, quer dizer, ou se estendem os prazos para aqueles que realmente estão a trabalhar, e também não sei como é que estão a trabalhar se estão ilegais, também ninguém me explica isto, e não ouço ninguém perguntar como é que estão a trabalhar sendo ilegais, como é que conseguem encontrar trabalho sendo ilegais, não sei, mas vem a extrema-esquerda dizer que sim, que há muitos que são ilegais e estão a trabalhar. Bom, então para esses tem que haver um prolongamento de prazo, se estão a trabalhar, mas eu continuo a dizer que não sei como. Os outros que não trabalham nem fazem nada, que são o tal milhão que falta, não é? 630 mil trabalham, 1 milhão e 600 mil é o total que cá estão, portanto sobra 1 milhão, é fácil fazer as contas, não é preciso ser António Guterres para se fazer estas contas, e portanto esse outro milhão que não trabalha e está cá, pois tem que ir de frosques, tem que ir para a terra deles, que lá é que eles estão bem, uma vez que aqui não trabalham, não contribuem para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia e muito menos para a segurança social, ao contrário do que todo o escardume enche a boca. O escardume enche a boca com as contribuições para a segurança social, afinal de contas eles nem sequer trabalham. Comentários, alguns comentários selecionados dos meus seguidores, que são brutais, eu orgulhar-me-ia de fazer estes comentários, vale a pena ver na minha página do Facebook, são brutais estes comentários, dizem muita coisa, para além daquilo que eu digo, dizem outras coisas. Eu, claro que podia copiar, como vejo muitos fazer, não faço isso, eu ponho os textos originais dos meus comentadores aqui, para se ver que isto não é meu, é deles, mas que é muito bom e vale a pena ler. O tracking poll, o tal apagão, que não prejudicou a AD, o tracking poll é aquela pseudo-sondagem falsa, 2 vezes falsa, 3 vezes falsa, não tem ponta para onde se lhe pega em termos científicos, como expliquei no meu vídeo anterior. São inquiridas 200 pessoas por dia, vá-se lá saber, até podem ser as mesmas, ninguém sabe quem são. 200, é ridículo, o mínimo seriam 1.700 para ser uma sondagem, mas pronto, 200 por dia, imaginem, vão somando às outras anteriores. E como eu disse no meu vídeo anterior, isto tem um objetivo. O objetivo é igual ao do ano passado, porque isto já existiu o ano passado. Põe o Ventura, ao princípio, numa posição intermédia e depois o Chega, quando eu digo Ventura é porque ele diz Ventura, ele não diz Chega, ele diz Ventura. Fala no PS, fala no PSD e depois fala em André Ventura, não fala no Chega. E depois o Chega vai descendo, sempre, à medida que nos vamos aproximando das eleições, o Chega vai descendo para tentar descredibilizar estes indivíduos, este pancrácio das pevides, tentar descredibilizar o Chega, até que depois no último dia lá sobe um bocadito para não parecer tão mal. Foi o que aconteceu ano passado, recordo que começámos com 11%, depois subiu para 12%, depois baixou outra vez para 11% e só no último dia é que subimos para 14% e depois tivemos 18,2%. Ora, este ano começámos com 16, qualquer coisa, vamos já ver a seguir no vídeo que eu cá tenho, explicarei isso a seguir. E, portanto, o objetivo é sempre o mesmo, descredibilizar o Chega ao longo da campanha eleitoral e depois, no final, se eles tiverem mesmo os números reais, dão-lhe um puxãozinho para cima, só para que depois não se perceba a diferença que há entre, por exemplo, ano passado, os 18,2 que nós tivemos e os 14 que eles nos davam no último dia, porque no dia anterior davam-nos 13 e no outro anterior 12. Portanto, estão a ver a desfaçatez com que estes tipos tentam manipular a desinformação que fazem junto dos portugueses. Bom, eu penso que é já a seguir que vamos ter também o vídeo e vamos falar dele. Mais uma... Que há uma vítima mortal a lamentar. Não pensaram que nada funcionou, a eletricidade não funcionou, as pessoas ficaram sem energia, muitas vezes sem comunicações na grande maioria do país, mas a cobrança de portagens continuou a acontecer. E os radares de velocidade também não deixaram de cobrar multa. Maravilha. Não é impressionante? Que sejamos aquele país que mesmo quando tudo falha, o que vai sacar aos contribuintes continua a funcionar. É bem revelador do que PS e PSD nos fizeram nos últimos anos. Pessoas nada, sacar dinheiro à malta até ao fim. Brutal. Portanto, nada funcionou, exceto as portagens e as multas. Ora, vamos lá ver o Pancrácio e o que é que ele vai dizer hoje
Aliás, isto foi ontem. Em Portugal, o JN e a TSF vão fazer uma sondagem para ver as intenções de voto nos principais partidos. Só que não é sondagem nenhuma, perdão, isto não é sondagem nenhuma, portanto tenho que interromper já aqui. Vamos continuar. Políticos, vamos lá ver os resultados do dia de hoje. Mantém-se a AD à frente, não há aqui grandes mexidas, mas há umas subidas e umas descidas. Ali 0,5 pontos percentuais para a AD, que sobe dos 34 de ontem para 34,5. O PS... Como eu disse ontem que ia acontecer, a AD vai subir sempre, o PS também vai subir sempre, para dar indicação aos portugueses que só vale a pena votar no PS ou no PSD, a não ser num terceiro partido que vamos ver qual é. O PS também sobe dos 27,5% de ontem para os 27,7% e depois, em sentido contrário, o Chega tem aqui quase um ponto percentual de descida, fica agora... Ora vejam, como eu vos disse há pouco, o objetivo é sempre o mesmo e o modus operandi também. Começa com um valor, que por acaso até foi 16,6 e ontem tive a oportunidade de vos dizer se realmente for este o valor que eles nos indicam, e como o ano passado nós tivemos 5% a mais, não é? Eles deram-nos 14, nós ficamos quase com 19, por aí, 4, qualquer coisa a mais. Então, se nos deram 16, quer dizer que nós já estamos nos 20. E é verdade, nós até estamos em mais do que 20, nós sabemos isso internamente. Mas vejam que já nos fizeram de ser hoje. Este pancrácio das Pevides já nos fez de ser hoje quase 0,9, quase 1%, ou seja, foi 0,9, segundo estou a ver aqui. Ora, 16,6, 15, sim, foi 0,9 que dissemos. Querem ver quem é que vai também de ser 0,9? Já vão ver. Agora nos 15,7%. Vamos ver os outros partidos como é que estão. A disposição é basicamente a mesma. Aqui em quarto lugar a Iniciativa Liberal, que também desce dos 7,8% de ontem para os 6,9%. Ou seja, a Iniciativa Liberal também desce 0,9. Exatamente a mesma coisa que o Chega, para dizer que realmente só interessa mesmo é votar nos dois tubarões do Centrão. Os outros não vale a pena votar. Por outro lado, o LIVRE tem aqui uma subida de 0,6 pontos percentuais, está nos 4%, a CDU mantém-se mais... O LIVRE, sempre ao colinho, tal e qual como a Iniciativa Liberal, mas agora estão a puxar pelo LIVRE na esquerda, enterrando os outros, e puxam pela Iniciativa Liberal também tentando enterrar o Chega, mas é claro que não conseguem nem uma coisa nem outra. Mais ou menos na mesma, embora tenha aqui uma descida dos 3,3 para os 3,1 e o Bloco de Esquerda sobe para a fasquia dos 2, na verdade 2,2%. Como é que é possível, meus caros, se só entraram 200 pessoas, portanto as outras 600 são as mesmas de ontem, como é que é possível que estas 200 pessoas, meia dúzia delas, são aquelas que trabalham na SIC, até devem lá trabalhar mais do que 200 pessoas, como é que é possível que entrando 200 pessoas, sigam o meu raciocínio, e ficando lá 3/4 do que estava, ok? Ficam 3/4 e ontem, por exemplo, 3/4 davam 1,5. 3/4 de todos davam 1,5. Entrou 1/4, subiu para 2,2. Já viram a estupidez que isto é? Quer dizer, este quarto que entrou deve ter votado no Bloco de Esquerda para aí com 5%. Porque é apenas 1/4 e faz aumentar de 1,5 para 2,2. Já agora a mesma coisa aconteceu com a Iniciativa Liberal. Para que a Iniciativa Liberal tenha descido 1%, então estes 200 que entraram baixaram 4%, porque só 1/4 é que faz sentido. É que junta. A mesma coisa relativamente ao Chega. Portanto, se baixarmos, imagina, números redondos, 1, e se 3/4 da base, digamos, não é eleitoral, mas da amostragem falsa, lá fica, só entrou 1/4, quer dizer que os outros 3 mantêm-se, entrou um novo e aumentou ou diminuiu 1%. No caso do Chega diminuiu 1%, no caso da Iniciativa Liberal também diminuiu 1%. Quer dizer que as pessoas que entraram, os 200 que entraram, fizeram baixar 4%. Percebem isto? É de loucos. Estes tipos são os autênticos analfabetos. Eles nem sequer imaginam que alguém deste lado cá, do outro lado do estúdio, que saiba fazer contas. É que nem é preciso, é tão chocante, que era completamente impossível, de um dia para o outro, digamos, todo Portugal, todos os portugueses, todos os eleitores, subirem ou descerem 4%, fosse quem fosse. Até 1%, fosse quem fosse. Mas é o que está a acontecer. Portanto, é o que estes tipos
tentam mostrar, enganando, manipulando, escondendo esta informação ao povo. Isto é informação totalmente manipulada, isto é quase um caso de polícia e acaba por sê-lo, uma vez que se faz passar por uma informação verdadeira, quando até aritmeticamente nunca podia ser. De um dia para o outro, um partido subir 4% ou de ser 4%, não podia ser, só se houvesse um cataclismo, e eles não têm tempo para perguntar e para, enfim, tratar esses dados de um dia para o outro. Teria que se rever isso mais à frente e ia-se refletir daqui a 3 ou 4 dias, entendem? Portanto, tudo isto que eles nos estão a dizer é completamente falso. Mas levem-me lá, eles não levam, claro, levem-me lá à CNN que eu explico por A mais B como é que isto é completamente falso. Estes números nunca na vida podem existir. Uma flutuação destas, mesmo com este sistema que eles inventaram ou copiaram de algum lado, mesmo com este sistema falso, que não tem nada de científico, não tem nada de rigoroso, mesmo assim, nunca poderia haver de um dia para o outro, uma diferença de 1%. Nunca na vida podia haver, porque 3/4 da base eleitoral de apoio mantém-se lá, para cada um dos partidos. Portanto, olha, ficamos por aqui e hoje vou almoçar à Guarda com os nossos colegas do Chega. Está lá André Ventura e a sua comitiva, a comitiva eleitoral, e depois, se tivermos tempo, ainda tenho, com certeza, está um tempo horrível, não sei se conseguiremos fazer campanha em algum lado, eu virei para aqui e publicarei o meu segundo vídeo de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção e até logo, se Deus quiser.